Olá, bora lá entender a jornada de um parasita. Um serzinho microscópico que faz uma viagem impressionante, sabe? Entre um inseto e um mamífero. E no meio do caminho, acaba causando uma doença bem séria aqui no Brasil, a leishmaniose. A gente vai mergulhar na história desse agente, que é fascinante. Pode até parecer uma pergunta meio aleatória, né? O que um mosquito palha e um protozoário minúsculo poderiam ter em comum? Mas olha, a resposta para isso é basicamente a chave para a gente entender todo o ciclo da leishmaniose. São esses dois, juntos, que armam o cenário para uma doença bem complicada. Então, afinal, o que é a leishmaniose? Bom, é uma doença parasitária. O culpado é um protozoário, do gênero Leishmania. É importante entender que não é uma bactéria nem um vírus. É um organismo de uma célula só que, olha que coisa, precisa de um hospedeiro para sobreviver. E é justamente por isso que a leishmaniose se torna um desafio enorme para a saúde pública, principalmente aqui no Brasil e em outras regiões tropicais. Ok, agora a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Porque o mais incrível sobre esse protozoário, a leishmania, é que ele é tipo um mestre do disfarce, um verdadeiro metamorfo. Ele não tem uma forma só, não. Ele tem duas formas principais e cada uma é perfeitamente adaptada para sobreviver num ambiente totalmente diferente. E aqui estão elas, as duas caras do parasita. De um lado, a gente tem a forma promastigota. Pensa nela como uma forma viajante. É alongada, tem essa cauda, o flagelo, que ela usa para se locomover lá dentro do inseto. Do outro lado, a gente vê a forma amastigota. Essa é a forma espiã, redondinha, sem aquele flagelo visível, feita sob medida para se esconder dentro das nossas células. É uma mudança radical, impressionante mesmo. Vamos focar um pouquinho na primeira, a promastigota. Tenta imaginar essa cena. Lá no intestino do mosquito palha, essa forma tá lá, toda alongada, se mexendo com o flagelo dela. Ela tá se preparando. É a forma que vai infectar, sabe? Tá ali, na agulha do mosquito, prontinha para ser passada adiante na próxima picada. E agora, a forma clandestina, a mastigota. Assim que o parasita entra num mamífero, puf, ele se transforma. Vira essa bolinha, sem a cauda, e se esconde. E o mais doido é onde ele se esconde. Justamente dentro dos macrófagos, que são, ironicamente, as nossas células de defesa, os seguranças do nosso corpo. É uma estratégia de sobrevivência genial, para não dizer outra coisa. Tá, mas e aí? Como é que esse parasita faz essa ponte, né? Do inseto pra gente e depois de volta pro inseto. É um ciclo. Nossa, é um ciclo biológico que parece um reloginho, tudo sincronizado. Uma verdadeira jornada entre dois mundos. Olha, esse ciclo é quase um roteiro de filme. Tudo começa com a picada de um mosquito que já está infectado. Ele injeta o parasita na gente. Na hora, nossas células de defesa, os macrófagos, vão lá para engolir o invasor. Só que isso é uma armadilha. Exatamente o que o parasita queria. Lá dentro do macrófago, ele se transforma em amastigota e começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, até que a célula não aguenta e, pum, arrebenta. Aí, o sangue fica cheio de parasitas, prontinhos para quando um outro mosquito vier picar e começar tudo de novo. Então, um ponto super importante. A transmissão toda depende da fêmea do mosquito palha. É ela que pica para se alimentar, mas ela não está sozinha nessa. Os reservatórios animais, principalmente cães domésticos e alguns animais silvestres, são peças fundamentais no tabuleiro. Por quê? Porque eles podem ter o parasita no corpo muitas vezes sem mostrar sintoma nenhum e acabam mantendo o ciclo da doença rodando bem pertinho da gente. Beleza, a gente já entendeu a vida do parasita, o ciclo todo. Mas e na prática, no corpo humano? O que acontece depois que essa infecção se instala de vez? É isso que a gente vai ver agora, o impacto direto da doença. Essa é a grande questão, né? O parasita tá lá se multiplicando sem parar dentro das nossas próprias células de defesa. Que estrago uma invasão silenciosa como essa pode causar no fim das contas? Bom, o estrago depende muito de onde o parasita vai parar. Na leishmaniose cutânea, o alvo é a pele, causando feridas, úlceras que podem deixar marcas. Já na mucocutânea, o negócio fica mais sério. O ataque é nas mucosas, destruindo tecidos do nariz, da boca, e tem a forma visceral, também conhecida como calazar, que é a mais grave. Aí o parasita vai para os órgãos internos, como o baço e o fígado, causa febre, anemia e, se não for tratada a tempo, pode levar à morte. E para ter certeza do diagnóstico, existem algumas ferramentas. Dá para fazer um exame direto, tentando achar o parasita numa amostra de tecido, sabe, olhando no microscópio. Outra forma é procurar por anticorpos no sangue, que são a memória que o nosso sistema imune cria da infecção.
E claro, tem os métodos mais modernos, como o PCR, que é basicamente um teste de DNA para caçar o material genético do parasita. Ok, o cenário é complexo, a gente viu. Mas a boa notícia é que não estamos de mãos atadas. Existem sim estratégias para combater a leishmaniose, tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, vamos ver como é que se faz para quebrar esse ciclo. A palavra-chave aqui é prevenção. E para isso, a gente tem que atacar em todas as frentes. Primeiro, controlar o mosquito, o vetor. Depois, a proteção individual, usar repelente, colocar telas em casa. Outra coisa fundamental é o ambiente. Manter quintais limpos, sem matéria orgânica acumulada, para não dar chance para o mosquito se reproduzir. E claro, um ponto essencial, o controle dos reservatórios, o que inclui cuidar muito bem da saúde dos cães, especialmente nas cidades. Tá, e para quem já adoeceu, felizmente tem tratamento. Existem medicamentos específicos que são bem eficazes contra o parasita, como os antimoniais e a anfotericina B. O ponto de atenção é que são remédios fortes, que podem ter efeitos colaterais importantes. Por isso, o acompanhamento médico do começo ao fim do tratamento não é só importante, é indispensável. No fim das contas, o que fica de lição é o seguinte: não dá para combater a leishmaniose olhando para uma peça só desse quebra-cabeça. O controle eficaz depende totalmente de entender essa interação super complexa entre o parasita, o mosquito e os hospedeiros, sejam os animais ou nós humanos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A gente sabe que a luta contra a leishmaniose é um jogo complexo, com várias peças. A grande pergunta para o futuro é: como a gente pode juntar tudo isso de forma ainda mais inteligente? Como integrar o controle do mosquito, o cuidado com os animais e a saúde das pessoas numa estratégia só, mais forte e eficaz? É um desafio gigante, mas é o caminho. Fica aí a provocação para a gente pensar.